Treinador de time de futebol é preso, acusado de estupro. Ele teria abusado de pelo menos 5 crianças. As vítimas eram atraídas com a promessa de jogar em grandes clubes de futebol. Caixão é saqueado após acidente no sul do estado. As imagens do crime foram registradas por câmeras de segurança de uma empresa. O desaparecimento de amigas no norte do estado. As meninas de 14 e 10 anos fugiram de casa porque eram proibidas de irem ao forró. De olho na qualidade do combustível vendido na Grande Vitória. 25 postos foram alvos de uma operação. A entrada de combustível no estado também será investigada. Prefeito de Jaguaré e servidores na mira do Ministério Público. Eles são suspeitos de envolvimento em fraudes em licitações e em processo seletivo para a contratação de servidores públicos. Idoso desorientado desaparece depois de ter atendimento negado pelo Serviço de Abordagem Social de Vila Velha. Bandidos fortemente armados interceptam carro de casal e roubam o veículo. Câmeras de segurança flagraram o crime. O principal símbolo da Páscoa pode ser um perigo para a saúde. O problema está na gordura e no açúcar, presentes em alguns tipos de chocolate. Mas é possível saborear esta delícia sem ter que se preocupar. A gente volta rapidinho, é um instante só. Olá, boa noite para você. Um sonho de seguir carreira no futebol acabou se transformando em pesadelo para 5 crianças. Os meninos foram violentados pelo técnico do time. O suspeito também mantinha material pornográfico no celular. Estádio Benedito Pereira, Ibis Vila Velha. O campo simples é o local de treinamento de crianças de um time tradicional da região. Aqui neste campo, crianças humildes da região depositam no futebol a esperança de um futuro melhor. Mas neste mesmo cenário, crianças entre 12 e 13 anos tiveram os sonhos frustrados. O protagonista desta história de sonhos e frustrações é, segundo a Polícia Civil, o treinador do time. Investigações realizadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente apontam que o homem de 47 anos abusava sexualmente dos alunos. Em troca, ele prometia aos menores a tão sonhada carreira como jogador em um grande clube brasileiro. A mãe desconfiou em razão do seu filho ter sido não aprovado num teste fora do Estado do Espírito Santo, e ela pesquisou e descobriu que, na verdade, seu filho tinha sido aprovado. E esse treinador disse para ele que, na verdade, ele tinha sido reprovado no teste, como uma forma de chantageá-lo, ou seja, como uma forma de forçar esse adolescente a manter relação sexual e praticar atos libidinosos com ele. Até agora, 5 vítimas oficializaram a denúncia. Outras provas do crime foram encontradas pela equipe de investigação na casa do treinador. As outras crianças também dormiam na casa do treinador porque ele alegava que, como o jogo era sábado muito cedo, não teria transporte coletivo disponível antes das 7 horas para levar essas crianças para o local dos jogos. Então ele convencia os pais ou responsáveis a deixarem as crianças de sexta para sábado na casa dele. Sábado de manhã ele realmente levava essas crianças para os jogos, mas durante a noite e a madrugada ele praticava toda a série de abusos. Nós temos um vídeo de cunho pornográfico apreendido no celular do acusado com uma das vítimas. Diante da imprensa, o treinador parecia ter perdido a voz. Qual era o trabalho do senhor de verdade? Ele foi indiciado 5 vezes por estupro de vulnerável e também por produzir e armazenar cenas de conteúdo pornográfico envolvendo menores. É fundamental que se mantenha, que os pais mantenham a atenção no dia a dia, sobretudo o diálogo no interior da residência, e que não confiem em falsos profetas, em pessoas que simplesmente deem solução fácil para tudo, porque ele prometia, não, seu filho vai jogar num grande time de futebol do Brasil, ele vai se destacar, vai ter uma carreira no exterior, e infelizmente isso ainda faz com que muitas mães e pais acreditem nesse discurso, um discurso fácil, mas que não se sustenta na prática. Então é fundamental que as famílias se mantenham atentas. Tem que ficar alerta, né? Olha, o suspeito já foi levado para o presídio. Caminhão desgovernado desce ladeira sem motorista e por pouco não atinge pedestres. As imagens mostram o momento em que o caminhão desce sozinho. O motorista se desespera e corre atrás do veículo. Um pedestre consegue sair a tempo de não ser atropelado. Veja por um outro ângulo o momento em que o caminhão invade a rodovia e atinge a lateral de um ônibus.
O caso aconteceu no bairro Sol Nascente, em Guarapari, hoje à tarde. O motorista disse que puxou o freio de mão do veículo, mas ele não funcionou. Por sorte, ninguém se feriu, né? Denúncias levam a polícia e a Agência Nacional do Petróleo a fiscalizarem a qualidade do combustível em postos da Grande Vitória. 25 estabelecimentos comerciais foram alvos da operação. Foram realizados testes para verificar a qualidade do combustível e também para saber se a quantidade de litros que aparece nas bombas é a mesma que vai para o tanque dos carros. A suspeita é que possa estar havendo alguma adulteração de combustíveis, e é isso que nós estamos investigando. Um dos critérios utilizados para a escolha dos estabelecimentos foi o valor do combustível. Obviamente que nós elencamos não só através de trabalho de campo, de investigação, de inteligência, como também hoje optamos por alguns postos que estão ofertando o combustível a preço mais barato. Queríamos saber a prima facie se tinha alguma adulteração. Denúncias feitas ao PROCON, à Delegacia do Consumidor e à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis também motivaram a operação. Mas, segundo a polícia, ações como essa de hoje têm acontecido com cada vez mais frequência. Tanto é que um trabalho feito pelo Serviço de Inteligência da ANP apontou possíveis irregularidades na entrada de combustíveis aqui no estado. É uma movimentação que a gente identificou que pode indicar eventuais fraudes, não só no Espírito Santo, como em outros estados. As amostras coletadas serão enviadas para um laboratório no Rio de Janeiro. A data prevista para a divulgação do resultado das análises não foi informada. Esse material vai ser encaminhado para os laboratórios no Rio para fazer exames complementares de qualidade, para saber se ele está dentro das especificações nos demais itens. Nesse primeiro momento, nenhum dono de posto foi autuado. A operação deve se estender para o interior do estado. Caráter preventivo é no sentido dessa fiscalização, da gente se assegurar que o combustível, a princípio, não tem nenhuma contaminação, não está adulterado. E com isso, o mercado entenda que a fiscalização existe, né, e que ele não ouse a fazer, que se fizer nós vamos descobrir, aí vai ser penalizado. Não só no âmbito administrativo, como também pode ser no âmbito civil e, consequentemente, no âmbito penal. Um soldado da Polícia Militar vai ficar 8 dias preso. E olha só o motivo. Ele foi punido porque bateu a viatura durante uma perseguição. Detalhe, o militar conseguiu prender o bandido. Um policial militar do 6º Batalhão na Serra terá que cumprir 8 dias de prisão depois de bater uma viatura. A punição foi divulgada no boletim interno da PM e causou revolta entre os militares da corporação. O acidente aconteceu em outubro de 2015 no bairro Serra Dourada 3, na Serra. O policial militar estava perseguindo um veículo roubado quando perdeu o controle do automóvel e colidiu contra um poste. Mesmo assim, ele ainda conseguiu prender o bandido. A situação do militar, quando faz esse tipo de ação, ela é devido à função que ele exerce. O policial, não raro, ele vai se deparar com situações onde ele tem que fazer acompanhamento, onde ele vai fugir à normalidade de uma condução de veículo. E se numa situação normal o cidadão pode sofrer um acidente, quiçá numa situação de condução de veículo de emergência. O fator punição é um fator que desmotiva o trabalho, evidentemente. Há necessidade, na nossa visão, de rever esse tipo de punição. Até porque a punição ela acaba acontecendo em duas esferas. Ele é punido disciplinarmente, isso atrasa a carreira dele. Há possibilidade de um ressarcimento do prejuízo da viatura. Enfim, é um fator que dificulta muito o trabalho do policial. Infelizmente, o entendimento dos tribunais não tem sido favorável ao militar nesse caso. Usar uma expressão que é bem popular, né? A corda ela tem arrebentado para o lado mais fraco. Bem, a Corregedoria da Polícia Militar disse que não comenta punições aplicadas com base na legislação militar. Todos os PMs têm amplo direito à defesa e ao contraditório, podendo ainda utilizar recursos administrativos e, por último, recorrer à esfera judicial. Caixão é saqueado após acidente no sul do estado. Um motociclista foi flagrado transportando um dos caixões. O registro foi feito por uma câmera de segurança da região. As imagens foram compartilhadas na internet.
O objeto estava num caminhão que capotou ontem à tarde. O acidente aconteceu na rodovia ES 164, na Curva da Morte, em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhoneiro teria perdido o freio. Ele teve ferimentos leves. A hipótese é que o caixão teria sido danificado por causa do acidente e, por isso, possa ter sido deixado na rodovia. Vigilante é baleado durante assalto em Cariacica. A arma dele foi levada pelo bandido. O assalto aconteceu no Hospital Estadual de Atenção Clínica, antigo Adalto Botelho, que fica em Tucum, Cariacica. Um vigilante patrimonial de 53 anos foi alvo de assalto. O vigilante foi rendido por um assaltante que tinha um único interesse: levar a arma dele, um revólver calibre 38. Os dois lutaram e nessa luta quem levou a melhor foi o assaltante. Além de ficar com a arma do vigilante, ainda acertou 2 tiros nele. E um detalhe: o vigilante estava usando colete à prova de balas. Na foto, o colete usado pelo vigilante tem uma perfuração bem próxima ao peito. Levado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, ele passa bem. A informação de colegas é que o projetil ficou alojado na costela e ainda não pôde ser retirado. A Páscoa é a época do ano preferida de muita gente, não é mesmo? Afinal, quem não gosta de comer chocolate, né? Mas é preciso ficar sempre de olho na composição dos ovos antes de comprar e também não exagerar ao apreciar essa delícia. A Priscila tem um caso de amor com o chocolate. Sou verdadeiramente apaixonada pelo chocolate. Consumia ele diariamente. Eu terminava de almoçar e sempre dava aquela vontade de comer aquele doce. Geralmente eu ia lá, comprava um pouquinho do chocolate, ia lá, comia, mas não consumia só com um pedacinho, sempre comia metade de uma barra. Ela tem tentado manter a saúde em dia e, para isso, diminuir o consumo de chocolate foi necessário. Mas em plena Páscoa, como evitar essa delícia? É difícil, mas não é impossível. Então, assim, eu procurei ter uma qualidade de vida melhor, né? Como também não só para mim, como para o meu filho e para o meu esposo. E procurei uma nutricionista que tem me ajudado, acompanhado. Me passou o chocolate de 70% cacau, que eu tenho comido, e eu também passo para o meu filho e para o meu esposo. A composição do ovo de Páscoa é o fator determinante para escolher qual o melhor na hora de levar para casa. Os ingredientes que compõem o ovo de Páscoa estão sempre na embalagem. O problema é que os consumidores não dão atenção às informações. Não tem um hábito de olhar o rótulo. Só compra só nessas datas assim de Páscoa que compra, entendeu? A nutricionista explica que a ordem dos ingredientes indica a qualidade do chocolate que você escolheu levar para casa. O primeiro ingrediente ele compõe cerca de 70% a 80% desse produto. Então a gente tem que buscar um chocolate que tenha como base o cacau. Afinal de contas, é o cacau que traz benefícios para o nosso organismo. O ideal é a gente dar preferência ao chocolate 85%, depois o 70%, depois o ao leite e, em último lugar, o chocolate branco. A recomendação é evitar ovos de chocolate com grande quantidade de açúcar, adoçante e gordura trans. O chocolate branco ele não leva quase nada de cacau. A concentração maior dele é da manteiga do cacau. Então ele é riquíssimo em gordura, riquíssimo em açúcar. É um chocolate que não tem valor nutricional nenhum. Então esse aí a gente deve passar longe. A quantidade consumida também deve ser levada em consideração. A recomendação é 30 gramas de chocolate ao dia, que se for de tablete, 2 tabletinhos ou um bombom médio. O bacana, uma dica que eu sempre dou, é a gente congelar esse chocolate. Ele fica de mais fácil acesso, então a gente tem aquela preguicinha de ter que ir lá no congelador e pegar esse chocolate. E ele dura também mais tempo, então eu posso consumir um pouquinho de chocolate todo dia, saciar a minha vontade de doce, mas com moderação. Aí que deu mais vontade, né, vendo esse tanto de chocolate. Um idoso desorientado apareceu no bairro Itaparica, em Vila Velha. Moradores acolheram o homem e pediram ajuda ao serviço de abordagem social do município. Mas a atendente teria negado atendimento porque estava perto do horário de encerramento do expediente. E o idoso acabou desaparecendo. Este é José Gonçalves de Jesus. Já com uma idade avançada, ele passou uma noite inteira sem ter para onde ir, porque não se lembrava de quem era.
Sentado neste banco, ele recebeu ajuda de comerciantes que se sensibilizaram. Trouxemos aqui para dentro, demos comida para ele comer, ele meio que ficou com medo. E eu perguntei a ele, né, o que ele estava fazendo, tal, se ele queria beber uma água, e ele não me respondia nada. Foi através das redes sociais que ela resolveu mobilizar as pessoas para conseguir mais informações sobre o seu José e ajuda para encontrar algum parente no estado. Começamos a divulgar e muita gente começou a me dar informação. Inclusive várias pessoas que trabalham em abrigos falaram que teve contato várias vezes com ele e que ele era um senhor que não respondia pelos próprios atos, que ele realmente era meio recuado do que ele fazia. Paulo viu a foto de José em um grupo no Facebook e ajudou, trazendo cobertores, colchão e um travesseiro. Além disso, ele ligou para uma equipe de abordagem social da Prefeitura de Vila Velha e olha só o que ele ouviu. Isso faltava 10 minutos ainda para eles encerrar o expediente. Ela simplesmente falou para mim arrumar um carro e levar ele para o abrigo. Aí ela me passou o telefone do abrigo ainda, liguei para o abrigo, me atendeu um funcionário. O funcionário falou, não, é dever da assistente social pegar e olhar ele lá, pegar ele lá onde ele está e trazer aqui para o abrigo. De acordo com informações das próprias pessoas que ajudaram o senhor José, ele estava desaparecido desde setembro de 2014. Ele ia e voltava para uma clínica terapêutica em Cariacica. Dessa vez ele parou em Taparica e desapareceu novamente. Ele está desaparecido de novo e a gente está rodando e a gente não acha ele. Segundo a Secretaria de Assistência Social de Vila Velha, as partes envolvidas serão ouvidas e, caso seja comprovada a má conduta do servidor público, ele vai responder a um processo administrativo de acordo com o regimento interno dos servidores públicos municipais. O flagrante de um assalto em Cariacica, o carro de um casal foi interceptado por bandidos fortemente armados. A mulher chegou a passar mal. Os alvos dos bandidos estão neste carro de trás na calçada. Assim que o motorista para, ele e a esposa são cercados pelos criminosos que estão armados. Os dois são obrigados a descer do veículo e com as mãos para o alto são colocados na parede. Reparem que na verdade são 4 criminosos. Esses dois saem do banco de trás. Um deles rouba o celular e a carteira do motorista. Os 4 bandidos entram no carro das vítimas e vão embora. Eles deixam para trás o veículo que chegaram. O crime aconteceu em Jardim América, Cariacica. Reparem que a mulher parece passar mal e precisa ser amparada pelo marido. Ela quase desmaia. O veículo ainda não foi localizado. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Prefeito e servidores de Jaguaré suspeitos de envolvimento em esquemas de fraudes em licitação e também em processo de contratação de servidores públicos. O prefeito Rogério Feitani e outros 5 servidores foram afastados das atividades municipais por 90 dias. A operação do Ministério Público investiga também empresários do município. 29 mandados de busca e apreensão e 15 de condução coercitiva foram cumpridos. Celulares, notebooks e documentos foram apreendidos. O advogado do prefeito Rogério Feitani disse que o parlamentar ficou surpreso com o afastamento e nega as acusações. E a seguir, amigas de 14 e 10 anos fogem de casa porque eram proibidas de irem ao forró. A gente já volta. Adolescente de 14 anos e amiga de 10 fogem de casa e deixam um bilhete para os pais. Elas foram embora porque eram proibidas de irem ao forró. O caso foi parar na delegacia de Soretama e agora a polícia quer saber onde as amigas Raíssa Luz e Gege Milede estão. Elas fugiram de casa levando poucos pertences. As duas foram vistas pela última vez por vizinhos em um ponto de ônibus. No bilhete deixado pela mais velha, ela diz que está feliz e pede para não ser procurada. Mas informações sobre o paradeiro das meninas podem ser repassadas no telefone da Delegacia de Soretama. O número é o 3273-1844. É cada uma, né? Olha, a gente fica por aqui. Fiquem agora com SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã.